Muito bem, pessoal, vamos entrar agora em tempo do crime e lugar do crime, continuando nosso estudo de direito penal, parte geral. Reparem, eu quero primeiro que a gente tenha a diferença entre a lei penal no tempo e o tempo do crime. São duas coisas distintas. A lei penal no tempo é o estudo das alterações legislativas que a gente tem ao longo do tempo para saber qual lei se aplica a determinado fato. É o que nós estudamos. Lei penal no tempo. O tempo do crime, ele não vai analisar alterações legislativas. O estudo do tempo do crime é saber em que momento considera-se praticado determinado delito. Qual foi o tempo que aquele crime ocorreu? Exemplo clássico. Vamos supor um crime de homicídio. A pega uma arma de fogo e efetua disparos contra B. Reparem, B foi alvejado na perna, foi alvejado aqui no peito, mas não morreu imediatamente. Passado 3, 4, 5 dias, já no hospital, ficou lá internado 3, 4, 5 dias, B vem a falecer. E morreu, foi embora. Crime de homicídio. A questão é, este homicídio, ele foi praticado, ele é considerado o tempo do crime deste homicídio no momento em que o agente efetuou os disparos ou 5 dias depois, quando a vítima efetivamente veio a morrer. Eu vou levar em consideração a atividade, a conduta praticada ou o resultado decorrido desta conduta. Quando, afinal, é o tempo desse crime? Qual o tempo que eu vou levar em consideração? A conduta, a ação ou omissão ou o resultado do crime? Reparem, por que eu estou falando de 5 dias de diferença? Muitas vezes a gente pode ter meses de diferença entre a conduta e um determinado resultado de crime, às vezes até anos. Quando, afinal, é considerado o tempo do crime? Para responder isso, nós temos 3 teorias. Olha aqui na tela. Primeira é a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorre a consumação do delito. E a terceira teoria é a teoria mista ou da ubiquidade. O momento do crime é tanto da conduta quanto o do resultado. Érico, qual que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro? Galera, teoria da atividade, tá bom? Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E onde que está isso? Artigo 4º do Código Penal, na tela. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, em relação ao tempo do crime, eu levo em consideração o momento em que há a conduta do agente. Não dei o exemplo para vocês aqui do disparo? Se ele efetua disparos hoje para matar com ânimos necandi, só que a vítima vem a morrer 1 ano depois, considera-se praticado o crime no momento em que há a atividade, a conduta, a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tranquilo? Érico, qual que é a relevância disso? Qual que é a relevância prática? Eu saber o momento exato do crime. Por que a lei fala tão especificamente que tem que ser no momento da conduta e não no momento do resultado? Nós temos 2 decorrências, tá? 2 situações extremamente importantes que vocês vão entender a relevância da teoria da atividade e como que ela é aplicada. E principalmente, são situações que despencam em prova. Então, olha aqui. Como decorrência da adoção da teoria da atividade, temos que, primeiro, será aplicada a lei penal vigente ao tempo da conduta. Esquece isso daqui, tá? Não lê isso daqui agora não, daqui a pouco eu explico para vocês. Foca no que está em negrito. Será aplicada a lei penal vigente ao tempo da conduta. Por que isso é importante? Vamos lá, vamos lá. Homicídio, tá bom? Homicídio praticado nesta data. O homicídio simples, como vocês sabem, tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 121 do Código Penal. Muito bem. Neste dia, nesta bolinha que eu coloquei para vocês, João efetua disparos contra Marcos. Acerta o peito, acerta de raspão a cabeça dele. O fato é que Marcos é levado para o hospital.
E Marcos permanece no hospital durante todo este período e somente 3 meses depois, tá bom? Vamos colocar as datas aqui, olha, esses disparos, eles ocorreram no dia 1º de abril de 2020, tá bom? 1º de abril de 2020. O Marcos vem a morrer somente no dia 1º de julho de 2020. Vítima morre. Ou seja, aqui se deu o resultado. Vamos supor que neste meio tempo, nesses 3 meses, surgisse uma nova lei, tá bom? Uma novatio legis. E essa lei diz o seguinte: o crime de homicídio, ele vai ter pena a partir de agora, na verdade, de reclusão de 10 a 25 anos. O crime de homicídio simples, tá bom? Crime de homicídio simples. Reclusão de 10 a 25 anos. Reparem, o Código Penal adota a teoria da atividade. Então, considera-se praticado o crime no momento em que há ação ou omissão, lá atrás. O resultado ocorreu 3 meses depois. Esse resultado interessa para mim? Não, não interessa. Em relação ao tempo do crime, ele não interessa. Ele vai interessar para outras coisas. Por exemplo, a contagem do prazo prescricional vai se iniciar a partir do resultado. Mas em relação ao tempo do crime, me interessa a atividade, a ação ou omissão, a conduta praticada pelo agente. Então, se nesse meio tempo, entre a conduta e o resultado, surge uma nova lei gravosa ao réu, eu vou aplicar essa nova lei gravosa? Não. Por que não? Porque o tempo que o crime foi praticado foi lá atrás, na conduta. Fechou? Se por acaso, o nosso Código Penal brasileiro tivesse adotado a teoria do resultado, olha aqui na tela, essa nova lei, essa novatio legis impégios, seria aplicável ao João. Por quê? Porque o Marcos morreu somente depois. Então o crime teria sido considerado praticado no resultado. Mas, tranquilo, não vai ser aplicado. A gente vai aplicar a teoria da atividade. Essa novatio legis não se aplica, ainda que o resultado tenha ocorrido após a sua edição. Muito bem, eu coloquei aqui uma ressalva, agora sim a gente vai ler ela, que diz o seguinte: será aplicada a lei penal vigente ao tempo da conduta, a menos que venha a surgir uma novatio legis in melius. Pessoal, eu nem precisava colocar essa ressalva, mas eu coloquei porque vai que alguém esquece desse detalhe. Vamos supor, eu não coloquei aqui essa nova lei para vocês, de azul, vamos supor que agora o homicídio simples, ele tivesse uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos. Nós estamos diante agora de uma novatio legis in melius, uma nova lei que veio a beneficiar o réu. Pessoal, como é uma lei que veio a beneficiar o réu, aí, em que pese nós adotarmos a teoria da atividade e o crime ter sido considerado praticado lá na conduta, lá atrás, como a gente está diante de uma novatio legis in melius, a gente obviamente vai aplicar essa nova lei benéfica, mas não em razão do tempo do crime, e sim em razão da regra da retroatividade da lei penal benéfica. Fechou, galera? Por isso que eu quis botar essa ressalva aí, só para a gente não esquecer desse detalhe. Então esta é a primeira decorrência da gente entender a importância, é a primeira decorrência prática da teoria da atividade. Mas tem uma outra muito relevante também, que cai demais em prova. Se liga. A outra decorrência é no momento da conduta, da ação ou da omissão, que se apura a imputabilidade do agente. É no momento da conduta que se apura a imputabilidade do agente. Vamos lá, linha do tempo. Eu tenho aqui o Marcelo, tá bom? O Marcelo, e sabe quantos anos o Marcelo tem? Ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã ele completaria 18 anos de idade. Só que o Marcelo vem hoje e desfere facadas contra João, tá bom? Nesse dia aqui, Marcelo desfere facadas contra João. Muito bem. No dia seguinte, o dia seguinte está bem aqui, nessa outra bola, tá bom? Aqui é o dia seguinte. João morre.
Reparem, vem comigo. Era 11 da noite. Era 11 da noite. O Marcelo desfere facadas contra o João. João é socorrido às pressas ao hospital. E à 1 da manhã, o João morre. Ou seja, a conduta foi praticada quando Marcelo tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Só que João morre quando Marcelo tinha completado, em alguns minutos, 18 anos. Qual a teoria que a gente adota no Código Penal brasileiro? Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, nessa situação, o resultado ocorreu quando Marcelo já tinha 18 anos de idade. Foi no dia seguinte. Marcelo completou 18 anos de idade e houve o resultado desse homicídio que ele praticou. Marcelo será responsabilizado pelo crime de homicídio? Não. Não será responsabilizado. Em que pese o resultado ter ocorrido quando ele já tinha 18 anos de idade, a ação ou omissão ocorreu quando ele era menor de idade, tinha menos de 18 anos. A teoria da atividade que a gente vai aplicar, pessoal. Então, no caso, Marcelo não será responsabilizado pelo resultado morte. Ele não responde por homicídio. Ele responde por um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Mas ele não vai responder pelo crime de homicídio. Por quê? Porque é no momento da ação, no momento da conduta, no momento da omissão, que eu vou averiguar a imputabilidade ou inimputabilidade do agente. Fechou? Então, essa daí é uma outra decorrência fundamental da aplicação da teoria da atividade. Muito bem. Deixei só uma observação para vocês aqui que eu já tinha falado. No que concerne o termo inicial da prescrição, o Código Penal adotou a teoria do resultado, tá? Então, para fins de aplicação da prescrição, início da contagem do prazo prescricional, aí sim eu aplico a teoria do resultado, mas aqui é só um detalhe, se cair prescrição na sua prova, a gente vai passar para vocês também. Muito bem, questão. Em relação ao tempo do crime, a teoria adotada é, olha que questão difícil, da equivalência dos antecedentes? Não, isso aqui é coisa lá de nexo causal. Do resultado? Não. Ubiquidade? Não. Territorialidade temperada? Não, galera. Em relação ao tempo do crime, a teoria adotada é da atividade. Imagina se cai uma questão fácil dessas na sua prova. Olha que coisa boa, e caiu para delegado de polícia. Eventualmente pode cair uma dessas na sua prova e você vai matar aí tranquilamente. Na tela, vamos falar agora do lugar do crime. Lugar do crime. Vem comigo aqui antes. Eu preciso saber o lugar onde aconteceu o crime, tá bom? Onde foi que aconteceu o crime? Para eu saber onde aconteceu o crime, eu também vou estudar as teorias. Reparem que são as mesmas teorias do estudo do tempo do crime. Então, tempo do crime e lugar do crime, nós teremos teorias com os mesmos nomes tentando explicar cada uma das situações. Entretanto, a teoria aplicável a cada uma delas é diferente. Então, em relação ao tempo do crime, eu aplico a teoria da atividade. E em relação ao lugar do crime, olha aqui. Existe a teoria da atividade, que vai dizer o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta. Teoria do resultado, lugar do crime é aquele em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. No caso aqui de uma tentativa, né, local que deveria produzir-se o resultado. E a terceira, teoria mista ou da ubiquidade. Lugar do crime é tanto aquele em que ocorreu a conduta, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Professor, qual que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro no que tange ao lugar do crime? Teoria mista ou da ubiquidade. Muito cuidado com isso. Eu nem preciso dizer que as provas fazem peguinhas em relação a isso o tempo todo, porque os nomes das teorias aplicáveis ao tempo do crime e ao lugar do crime são os mesmos, mas a teoria aplicável, determinada pelo Código Penal ao tempo do crime é a teoria da atividade, e ao lugar do crime, teoria da ubiquidade ou mista. Dá uma olhada aqui então no artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o lugar do crime para o nosso Código Penal brasileiro é tanto o lugar em que aconteceu a ação, bem como o lugar onde ocorreu o resultado. Beleza, tranquilo isso daí. Galera, muita atenção.
Não confundam lugar do crime com competência para a apuração do crime. Competência para a apuração do crime, a gente vai estudar lá em lá em processo penal, lá no Código de Processo Penal. Lá a gente vai estudar a competência do crime. Nós não estamos averiguando aqui a competência, sim o lugar do crime. Vamos supor que um determinado crime teve atos praticados em um local e resultado numa determinada comarca, num determinado estado brasileiro, e o resultado desse crime aconteceu em outra comarca no estado brasileiro. Opa, eu estou diante de um crime plurilocal. Então eu vou apurar, eu tenho que ver pelas regras de competência do Código de Processo Penal, qual que será a comarca competente para apurar esse crime? Onde ocorreu a conduta, onde ocorreu o resultado. E aí, pessoal, é um estudo de competência, tá bom? É um estudo da competência. E, em regra, será o local do resultado, mas isso lá em processo penal. Em algumas situações será da atividade, mas lá em processo penal. Em direito penal, o lugar do crime é tanto o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, bem como o lugar onde ocorreu o resultado. Qual que é a relevância, então, no direito penal, o lugar do crime? Reparem, se eu não estou falando aqui de competência, de fato, quando eu trago para vocês o lugar do crime, eu não estou falando de competência. Prof, qual que é a relevância, então, de lugar do crime no direito penal brasileiro? Porque se eu tenho um crime praticado numa comarca e o resultado se verifica em outro, é lugar do crime, é no Brasil. É isso que importa, beleza. Eu nem tenho que me preocupar com essa questão de lugar do crime. Eu vou aplicar a lei penal brasileira. O lugar do crime, eu preciso saber o lugar do crime exatamente para eu saber se eu vou aplicar a lei penal brasileira ou não. Então, o artigo 6º, o lugar do crime, ele vai ter relevância nos crimes à distância. Olha aqui na tela. Crimes à distância. Érico, o que são os crimes à distância? Crimes à distância são crimes em que a conduta é praticada em um país e o resultado se verifica em outro. Simplesmente. Conduta praticada em um país, resultado se verifica em outro país. O lugar do crime vai ter relevância somente para isso. Porque aí ele vai dizer, olha, se a conduta é praticada no Brasil, mas o resultado se verifica em outro país, eu aplico a lei penal brasileira. E a recíproca é verdadeira. Se a conduta é praticada em outro país, mas o resultado se verifica no Brasil ou deveria se verificar no Brasil, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Vamos lá. O João e Escobar, tá bom? O João efetua disparos contra o Escobar. Eles estão lá em Corumbá. Para quem não conhece Corumbá, fica no Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia. Então o João efetua disparos contra Escobar lá em Corumbá, aqui do lado brasileiro da fronteira. Escobar é alvejado, sai correndo, atravessa a fronteira e cai morto do outro lado. Morreu lá na Bolívia. A conduta foi praticada no Brasil, mas o resultado se verificou na Bolívia. Eu posso aplicar a lei penal brasileira nesse caso? Posso. A conduta não foi praticada no Brasil, o resultado se verificou em outro país. É um crime à distância, mas a conduta foi praticada aqui. Nessa situação, eu posso aplicar a lei penal brasileira. E se for o contrário? Agora, João e Escobar estão lá na Bolívia. João efetua disparos contra Escobar, lá no lado boliviano da fronteira. Escobar sai correndo, fugindo, tomou um tiro, foi alvejado, corre, consegue atravessar a fronteira e, do lado brasileiro da fronteira, Escobar cai e morre. Repare, a conduta foi praticada na Bolívia, mas o resultado se verificou no Brasil. Eu posso aplicar a lei penal brasileira? Posso. Por quê? Porque eu aplico a lei penal brasileira. O lugar do crime é tanto o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a conduta, bem como no local onde se verificou o resultado ou deveria se produzir o resultado. Então, nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, em qualquer um deles, eu poderia aplicar, eu deveria aplicar a lei penal brasileira. Mas, Érico, e a Bolívia? Ela vai aplicar a lei boliviana? Não sei. Não me interessa se eles vão aplicar, não sei quais são as regras dele. Não conheço a legislação boliviana. O que eu sei, o que vai estar na nossa prova é a lei penal brasileira. E eu vou aplicar a lei penal brasileira nessas duas situações.
Então, o lugar do crime, ele vai ter relevância no estudo de crimes à distância. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, olha lá. Eu até botei para vocês aqui, olha, escrito para ficar mais claro. A relevância do lugar do crime se dá nos crimes à distância, nos quais a conduta é praticada em determinado país e o resultado se produz em outro. E não confunda o lugar do crime com as regras de competência do processo penal para crimes que ocorrem dentro do território brasileiro. Ali é outra história que eu vou estudar lá em processo penal. Aqui eu quero saber o lugar do crime simplesmente para saber se eu vou aplicar ou não a lei penal brasileira. Questões? Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Veja como uma questão fácil dessas caiu para defensor público, prova do CESP. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Pessoal, ipsilíteris, o que está no artigo 6º do Código Penal, gabarito absolutamente correto. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá, outra questãozinha. No dia 2 de janeiro de 2018, Jéssica, nascida em 3 de janeiro de 2000, realiza disparos de arma de fogo contra Ana, sua inimiga, em Santa Luzia do Norte, mas terceiros que presenciaram os fatos socorrem Ana e a levam para o hospital em Maceió. Após 3 dias internada, Ana vem a falecer ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelos disparos de Jéssica. Com base na situação narrada, é correto afirmar que Jéssica, vem comigo, galera, é exatamente o que nós conversamos aqui ao longo da aula. O exemplo trazido aqui é exatamente o que a gente conversou. A Jéssica, ela pratica a conduta quando ela tinha 17 anos de idade. Ela tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Repare, foi no dia 2 de janeiro de 2018 que ela pratica essa conduta, sendo que ela nasceu no dia 3 de janeiro de 2018. Ela estava a um dia de fazer 18 anos, mas ela era menor de idade. Então, qual que é a situação que a gente vai ter nessa questão? Reparem, letra A. Jéssica não poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime e a teoria da ubiquidade para definir o local. É isso? Já tenho aqui o gabarito? Tenho, galera. Letra A é o nosso gabarito. E aqui, inclusive, tem um mnemônico para ajudar a galera aí a lembrar. Deixa eu apagar aqui, olha, eu vou botar para vocês, que é o luta, tá bom? Luta. L de lugar do crime será a teoria da ubiquidade. Tempo do crime será a teoria da atividade. O que essa questão queria saber era exatamente se você tinha o conhecimento desta luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, a gente aplica a teoria da atividade. Tranquilo? Fica aí um auxílio para ajudar você a lembrar dessas teorias. Reparem, então, a letra A já traz para a gente o gabarito certo. Não poderá ser responsabilizado criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade. E na teoria da atividade, quando a conduta foi praticada, Jéssica tinha 17 anos de idade. Então, ela não pode ser responsabilizada criminalmente. Ela será responsabilizada por um ato infracional análogo ao crime de homicídio, mas não pelo crime de homicídio. Fechou? Letra A, portanto, tá aí, é o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma questão. Sobre a aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A lei temporária aplicar-se-á ao fato praticado durante sua vigência, desde que dentro do período de sua duração. Pessoal, errado, né? A lei temporária aplicar-se-á ao fato praticado durante sua vigência, ainda após a sua revogação, mesmo que seja depois da sua revogação, e não desde que dentro do período de sua duração. Então, letra A, tranquilo aí, está incorreta. Letra B. Nem em caso de lei excepcional ou temporária é possível punir o agente pelo cometimento de um crime, ainda que lei posterior deixe de considerá-lo infração penal. Galera, essa questão aqui, essa assertiva, ela tem uma negativa, ela começa com uma negativa. E geralmente quando se começa com uma negativa, essas negativas elas tendem a confundir os alunos.
O que nós precisamos fazer, portanto? Vamos retirar essa negativa e aí então fazer a análise da questão. Reparem, vamos tirar essa negativa? Retira aqui o nem e a gente simplesmente lê. Em caso de lei excepcional ou temporária, é possível punir o agente pelo cometimento de um crime, ainda que lei posterior deixe de considerá-lo infração penal. Repare, se a gente retira a negativa, a assertiva está correta. Mas se ela está correta sem a negativa, agora a gente vai trazer a negativa, ela vai se tornar errada. Tranquilo, galera? Aqui, obviamente, é um exercício de raciocínio lógico e tá aí a importância também de estudar raciocínio lógico, beleza? Mas é mais ou menos essa questão que da negativa a gente consegue matar a questão. Letra C. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Acabou, pessoal. Absolutamente correto. Que teoria é essa? Teoria da atividade, que está prevista no artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Gabarito, letra C. Fechou. Letra D. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, excluindo-se o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Errado. Bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. E letra E, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, não se aplicará aos fatos anteriores, desde que condenado por sentença condenatória transitada em julgado. Errado, pessoal. Olha só, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente não se aplicará aos fatos anteriores, desde que condenado? Não. Ainda que condenado, e ela se aplicará. Então, a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, ela vai se aplicar aos fatos anteriores à sua vigência, ainda que já estejam transitadas em julgado. Retroatividade da lei penal benéfica. Fechou? Gabarito, portanto, letra C, aí na tela. Letra C é o nosso gabarito e com isso a gente finaliza mais um bloco. Um grande abraço, até a próxima.